Queria que você fosse como minha sogra, foi o que minha filha disse, com a voz levinha, quase descuidada, como quem comenta o tempo lá fora. E o marido dela riu, aquele riso curto, de homem que se acha esperto. Eu estava sentada ali, na cadeira de madeira que ficava junto à janela da sala, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. 67 anos. Trabalhei 42 anos como professora de português numa escola municipal em São Bernardo do Campo. Criei minha filha sozinha, depois que o pai dela foi embora quando ela tinha 11 anos. E ali estava eu, escutando aquela frase escorrer pelo ar como se fosse normal. Fingi que não escutei. Sorri para o lado de fora, para a janela, onde uma pomba pousava no parapeito. Minha expressão não mudou, mas dentro do peito, alguma coisa pequena e antiga fez um estalo discreto, como madeira velha cedendo sob peso demais. Para você entender o que aconteceu no dia seguinte, preciso te contar quem eu sou, quem minha filha é, e como chegamos até aquela sala naquele sábado de março, com o café esfriando e a pomba no parapeito e uma frase capaz de mudar tudo. Meu nome é Marisa Conceição Teixeira. Sou filha de lavadeira e de um homem que consertava sapatos numa banquinha na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. Cresci no Cambuci, num quarto e sala que acomodava 6 pessoas e um cachorro chamado Farofa. Aprendi cedo que o único caminho que eu tinha era o do estudo. Passei no vestibular de letras na PUC quando tinha 19 anos, pagando com o dinheiro que juntei durante 2 anos, dando aulas particulares de português para filhos de vizinhos mais abastados. Formei-me, casei com Nelson Teixeira, que era torneiro mecânico e tocava violão nas noites de domingo, e tivemos nossa filha, Camila Teixeira Andrade, em novembro de 1984. Nelson era bom homem, mas não era homem para ficar. Quando Camila tinha 11 anos, ele foi embora para o Acre com uma mulher que trabalhava numa farmácia. Não mandou carta, não ligou. Nos deixou com uma dívida de R$ 6.000 no banco e a sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos pés. Eu chorei 3 dias seguidos, na cama, enquanto Camila dormia. No 4º dia, levantei, escovei os dentes, preparei o café, levei minha filha para a escola e fui dar aula. Durante os anos seguintes, trabalhei em 2 escolas ao mesmo tempo. Pela manhã, na escola municipal, e à tarde numa escola particular no bairro de Santo André. Dava aulas de reforço nas noites de quarta e sexta. Juntei dinheiro com uma disciplina de quem sabe que o amanhã não é garantido. Quando Camila tinha 23 anos, consegui comprar à vista um apartamento de 72 metros quadrados no bairro do Tatuapé, numa rua tranquila de Jacarandás, no 2º andar de um prédio amarelo de 8 andares chamado Edifício das Palmeiras. Coloquei o apartamento no nome dela. Foi um presente que eu considerei o maior da minha vida. Na época, Camila chorou abraçada no meu pescoço. "Mãe", ela disse, "você é a pessoa mais incrível que eu já conheci." Guardei esse momento numa parte sagrada da memória, num lugar onde as coisas não apodrecem. Ela se casou aos 26 com Renato Sobral de Menezes, que tinha 30 anos, era gerente de vendas numa distribuidora de bebidas em Guarulhos, e tinha o costume de falar alto e de olhar para as pessoas de cima para baixo com uma leveza que, eu percebi tarde demais, não era gentileza, era desprezo bem treinado. Renato tinha boas roupas, dentes brancos e um jeito de apertar a mão que parecia uma negociação. Na primeira vez que o vi, no apartamento da Camila, 2 meses antes do casamento, ele me cumprimentou com o nome errado. Me chamou de Marilena. Camila corrigiu e ele deu aquele sorriso largo. "Desculpa", ele disse. "As mães das minhas namoradas sempre se parecem." Eu sorri. Não guardei. Deveria ter guardado. A mãe do Renato se chamava Berenice Sobral de Menezes. Moradora de Moema, viúva de um médico pneumologista, dona de um apartamento de 220 metros quadrados com portaria 24 horas, 2 carros na garagem e uma empregada que morava no quartinho dos fundos. Berenice tinha 62 anos, cabelos loiros, mãos sempre com unhas feitas e o costume de chamar todo mundo de querida com uma voz que soava como mel azedo. Era a tipo de mulher que sabe exatamente o que está fazendo quando parece não estar fazendo nada.
Depois do casamento, Camila e Renato passaram a morar no apartamento do Tatuapé, aquele que eu havia comprado para ela. Durante os primeiros 18 meses, as coisas foram razoáveis. Camila me ligava com frequência. A gente almoçava juntas na segunda-feira. Eu levava marmita com arroz, feijão, frango assado. Ela reclamava que engordava e comia tudo. A mudança foi gradual, como veneno de ação lenta. Não foi uma coisa que aconteceu numa noite de tempestade com trovão e revelação dramática. Foi uma erosão, uma coisa por semana, uma palavra por mês, uma fronteira empurrada 1 centímetro a cada visita, até que um dia eu olhei para o espaço que me restava e era tão pequeno que eu mal conseguia respirar direito. Começou com os almoços de segunda-feira. Renato disse que segunda era dia ruim para visitas, porque ele chegava cansado das viagens do final de semana. Camila me ligou desculpando, com aquela voz de quem está repetindo o que alguém acabou de dizer. A gente muda para sexta, mãe. Sexta virou 15 em 15 dias. 15 em 15 dias virou uma vez por mês. Uma vez por mês virou almoços, que eram marcados e desmarcados na última hora, com mensagens curtas. Mãe, hoje não vai dar, desculpa, a gente remarca. Eu ainda era professora. Tinha voltado a trabalhar em tempo parcial, depois da aposentadoria, dando aulas particulares para alunos do ensino médio que precisavam melhorar a redação para o Enem. Tinha meu apartamento próprio, um espaço alugado de 48 metros quadrados no Ipiranga, simples, mas meu. Tinha minhas plantas na varanda, minha prateleira de livros, meu café das 6 da manhã. Não era uma mulher que dependia de ninguém, mas sentia a falta da minha filha como uma pedra no sapato que você aprende a ignorar até que começa a machucar o osso. Foi no ano seguinte ao casamento que Camila começou a usar as frases do marido sem perceber. Mãe, você precisa entender que a gente tem uma vida. Mãe, não é sempre que dá para receber visita. Mãe, a Berenice nunca aparece sem avisar com antecedência. Berenice. O nome da sogra começou a aparecer nas conversas com a frequência de uma segunda respiração. A Berenice faz assim. A Berenice acha que. A Berenice disse que. Eu ouvia e dobrava a curiosidade dentro de mim como se dobrasse um papel para caber no bolso. Houve um jantar de aniversário de Renato, em julho, 2 anos após o casamento. Chegaram 30 pessoas ao apartamento do Tatuapé. Apartamento que eu havia comprado, lembra? Berenice chegou com 2 arranjos de flores de 46 centímetros cada um e uma garrafa de vinho importado do Chile que custava, eu soube depois por Dona Vilma, a vizinha do 3º andar, perto de R$ 350. Eu cheguei com um envelope contendo um voucher de um spa que ficava nos Jardins, presente de R$ 290 que havia me custado 3 fins de semana sem sair para jantar. Renato agradeceu o presente de Berenice, beijando o rosto dela 2 vezes. Agradeceu o meu com um aceno de cabeça e colocou o envelope em cima da geladeira, onde ficou a noite inteira sem ser aberto. Não chorei, não fiz cena. Comi o canapé de salmão que a Berenice havia trazido num prato de porcelana azul e branca, fiquei até às 10h30 e fui embora com a mesma serenidade com que tinha chegado. Mas no táxi de volta para o Ipiranga, olhei pela janela para as luzes da Avenida Celso Garcia e pensei numa coisa que não sabia ainda como nomear. Se você quer saber como uma mãe que deu tudo pela filha chegou ao ponto de virar o jogo de uma vez por todas, fica aqui comigo, porque essa história está apenas começando e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque você vai precisar acompanhar tudo até o final. A situação escalou de forma que, olhando para trás, parece ensaiada. Mas as coisas que nos machacam raramente parecem ensaiadas enquanto acontecem. Elas parecem acidentes. Uma palavra fora do lugar. Uma omissão. Um desvio de rota que você só reconhece como intencional quando já está do outro lado e pode olhar o caminho todo de uma vez. Em dezembro daquele mesmo ano, houve o Natal. Sempre havíamos feito o Natal juntas, eu e a Camila, desde que ela tinha 12 anos. Um ritual de arrumação da mesa e panetone e frango assado e a caixinha de música que havia sido da minha mãe. Uma caixinha de laca vermelha que tocava uma valsa quando se abria a tampa. Naquele dezembro, Camila me ligou no dia 18 para dizer que iam passar o Natal na casa da Berenice, em Moema,
e que seria melhor eu passar com outras pessoas. Com outras pessoas. Fiquei olhando para o telefone depois que ela desligou, como se o aparelho houvesse dito aquilo por conta própria. Passei o Natal com a dona Vilma do terceiro andar do meu prédio, que era viúva de um ferroviário aposentado e tinha uma gata chamada Amélia, que ficava no colo a noite inteira. Comemos rabanada e conversamos sobre um folhetim que estava passando na televisão. Doi. Não vou fingir que não doeu. Mas a dona Vilma tinha 81 anos e contava histórias do interior de Pernambuco com uma vivacidade que fazia o tempo parar. E havia um conforto naquilo que era diferente do conforto que eu esperava, mas não era menor. Em fevereiro do ano seguinte, a Camila me ligou para pedir que eu fosse ao apartamento buscar umas caixas que estavam no quarto de hóspedes. Disse que precisavam do espaço. Cheguei no sábado às 10 da manhã e encontrei o quarto de hóspedes completamente transformado. Havia uma estante nova, uma impressora, mapas de rotas na parede e sobre a cama onde eu costumava dormir havia um colchão de espuma com várias pastas de documentos empilhadas. Minhas caixas estavam amontoadas no corredor. Eram 3 caixas com livros que eu havia guardado ali por pedido da própria Camila quando eu havia me mudado para o apartamento menor do Ipiranga. 3 caixas com Clarice Lispector, com Drummond, com os cadernos velhos das minhas aulas de 30 anos, com uma fotografia emoldurada de quando eu e o Nelson nos casamos numa tarde de junho de 1982, eu de vestido simples cor de marfim, ele de paletó marrom que não ficava bem, mas ele havia escolhido com tanto orgulho que ninguém teve coragem de dizer nada. Peguei as caixas. Renato apareceu na porta da cozinha com uma caneca de café e me olhou com aquele jeito que não é hostilidade declarada, é ausência de calor, que às vezes dói mais porque você fica sem ter onde colocar a mágoa. Oi, ele disse. Encontrou tudo. Ótimo. E voltou para a cozinha. Desci as escadas com 2 caixas. Tive que fazer 2 viagens. Na segunda viagem, Camila estava na porta do apartamento me ajudando. Ela segurou uma caixa com os 2 braços e disse baixinho, sem olhar para mim: Mãe, eu sei que está estranho. Não sei o que dizer. Não disse nada. Só peguei a caixa da mão dela com cuidado e desci. Havia no ar do corredor um cheiro de produto de limpeza de piso, aquele cheiro forte de cedro falso que fica grudado nas narinas por horas. Desci segurando o corrimão branco de ferro e saí para a Rua dos Jacarandás, pensando em qual seria a frase certa para aquele momento. Não encontrei nenhuma. Algumas situações são grandes demais para as palavras que a gente tem disponíveis. Em março, um episódio aconteceu que eu nunca contei para ninguém além do Hélio. Fui ao apartamento do Tatuapé levar um documento que Camila havia pedido. Um extrato bancário antigo que ela precisava para uma questão de imposto de renda. Cheguei às 4 da tarde. Renato estava em casa. Camila não estava. Havia saído para uma consulta. Renato me abriu a porta com uma expressão que eu não havia visto nele antes, mais direta, mais fria. Como se a cortesia fosse um casaco que ele havia pendurado no cabide porque estava em casa e não precisava manter aparência. Ele me fez entrar. Sentou na cadeira da sala com um copo de água. Me olhou e disse, com aquela voz de gerente de vendas que ele nunca desligava completamente: Dona Marisa, a gente precisa ter uma conversa franca. Eu sentei. Disse que estava ouvindo. Ele disse que a Camila ficava perturbada com as minhas visitas, que ela sempre ficava ansiosa antes de eu chegar e abalada depois de eu ir embora. Que a Berenice havia percebido isso e achava que talvez eu precisasse dar um espaço maior para o casal respirar. Que não era pessoal. Que era questão de saúde emocional. Ouvi tudo. Respirei. Depois perguntei com a voz mais tranquila que consegui: O que é perturbação para você, Renato? Ele piscou. Eu continuei. Porque da minha parte, perturbação seria descobrir que minha filha assinou documentos sobre um imóvel que eu dei a ela, sem me contar. Mas talvez a gente tenha definições diferentes para a palavra. Ele ficou muito quieto. Foi a primeira vez que vi algo diferente nos olhos dele. Não raiva, não desdém. Era outra coisa. Era cálculo. O tipo de silêncio de quem está reformulando uma estratégia. Deixei o documento de Camila em cima da mesa, me levantei e fui embora. Desci as escadas. Saí para a rua.
Caminhei até o ponto de ônibus na esquina e esperei de pé com as mãos no bolso e o coração batendo mais forte do que eu queria admitir. Havia algo diferente naquela tarde. Havia algo que havia saído do campo do desconforto e entrado no campo da ameaça. Eu ainda não sabia o tamanho do que havia lá dentro, mas comecei a desconfiar que era maior do que eu havia calculado. Foi naquela semana que liguei para o Hélio. Foi num domingo de outubro, 2 anos e 8 meses depois do casamento, que Camila me ligou às 19 horas com uma proposta que tinha a voz dela, mas as palavras de outro. Mãe, você lembra que a gente sempre disse que a família precisa se apoiar? Lembrava. É que a gente estava pensando, ela disse. A gente estava pensando que você mora sozinha num apartamento inteiro, que você não precisa de tanto espaço, né? E que a gente poderia, reorganizar as coisas. Eu fiquei quieta. Ela continuou. A Berenice tem um quarto disponível, no apartamento dela, em Moema. Lindo quarto, mãe, com banheiro privativo, vista para a rua, janela grande. E daí a gente poderia usar o seu apartamento do Ipiranga para gerar uma renda de aluguel que a gente dividiria com você. Pausa. Que a gente administraria para você. Eu respirei fundo. Senti o cheiro do café que estava no fogão, aquele aroma de grão torrado que sempre me acalmou. Camila, eu disse com cuidado. O apartamento do Ipiranga é meu. Eu moro nele. Claro, mãe, ela disse. Rápido demais. É claro que é decisão sua. A conversa acabou com ela dizendo que era só uma ideia. Não precisava responder na hora. Mas eu ouvi Renato ao fundo, antes de ela desligar, dizendo algo que não entendi completamente. Só entendi o tom. Era o tom de quem está esperando um resultado. Não dormi bem naquela noite. Fiquei na varanda até a 00:12, olhando para a rua do Ipiranga com os meus vasos de samambaia e begônia, sentindo o vento que vinha de leste e cheirava a umidade e asfalto molhado. Pensei no apartamento do Tatuapé. Pensei em como havia juntado dinheiro por 8 anos para comprá-lo. Pensei na cara da Camila quando lhe dei a chave. Pensei em quanto a Berenice havia custado para Renato ao longo da vida, e quanto eu havia custado para Camila, e como as contas nunca são simétricas quando o amor escorregou pela rachadura da conveniência. Nos meses seguintes, a proposta nunca foi mencionada de novo, mas a atmosfera mudou. Quando eu visitava o apartamento do Tatuapé, que era cada vez mais raro, notava coisas. O quarto de hóspedes, que sempre havia sido reservado para mim, passou a ter uma escrivaninha nova e caixas de documentação do trabalho de Renato. Uma vez, cheguei e encontrei a chave do quarto fechada. Camila disse que estava bagunçado. Uma outra vez, Renato chegou enquanto eu ainda estava lá e me cumprimentou com um oi seco antes de ir direto para o quarto, com a expressão de quem entrou em casa e encontrou uma goteira no teto. A Berenice, soube através de Camila, havia sugerido que o apartamento do Tatuapé fosse reformado. Precisava de uma cozinha mais moderna, de um banheiro maior, de piso novo na sala. Renato havia contratado um engenheiro. Os orçamentos chegavam a R$ 46 mil. Quando perguntei de onde viria o dinheiro, Camila disse que iam pegar um crédito. Um crédito com garantia de imóvel, mãe. É bem simples. Parei no meio da frase dela. Mas o imóvel é meu. Ela ficou em silêncio. Mãe, ela disse depois, está no meu nome. Aquela frase ficou suspensa no ar como fumaça. Estava no nome dela. Era verdade. Eu havia colocado no nome dela. Por amor. Por confiança. Por querer que ela tivesse segurança no mundo. Eu não disse nada. Disse apenas que precisava pensar. Que estava com dor de cabeça. Que ligaria amanhã. Não liguei amanhã. Naquela semana, fiz uma coisa que não havia feito em anos. Peguei o caderno de capa preta que ficava na gaveta da cômoda, o caderno onde eu anotava coisas importantes desde os tempos de escola, e escrevi tudo. Cada episódio, cada data que eu lembrava, cada frase, cada detalhe de onde eu estava, como estava vestida, o que havia tomado antes da conversa. Era um hábito da professora, o hábito de documentar, de registrar, de entender que as palavras precisam de testemunha. Depois, liguei para Hélio. Hélio Drummond era advogado, morador do Cambuci como eu havia sido, filho da dona Nair que vendia pastéis na feira de quinta-feira. Nos conhecemos quando ele tinha 12 e eu 16, na catequese da igreja de São Cristóvão. Ficamos amigos de longa data, a distância que a vida adulta impõe, mas que não rompe o fio.
Ele era especializado em direito de família e direito imobiliário. Tinha 60 anos, cabelos grisalhos, um bigode aparado e os óculos sempre no topo da cabeça. Era o tipo de pessoa que fala devagar porque sabe que o que diz importa. Contei tudo para o Hélio numa tarde de quinta-feira, num café no bairro da Liberdade, tomando chá de camomila que ele havia pedido por mim sem perguntar, porque me conhecia o suficiente para saber que eu precisava de calmante naquela tarde. Ele escutou sem interromper. Só quando terminei, colocou a xícara na mesa com cuidado e disse uma coisa simples. Marisa, você precisa entender que uma coisa foi dada com amor e outra coisa está sendo usada com má fé. Esses são 2 capítulos diferentes de uma mesma história, e o segundo capítulo não apaga o direito que você tem. Perguntei o que eu podia fazer. Ele sorriu com um lado do rosto. Bem mais do que você imagina. Passamos 2 semanas trocando mensagens e documentos. Hélio revisou tudo. O apartamento do Tatuapé estava registrado no nome de Camila havia 6 anos. Não havia contrato de doação formal com cláusulas de inalienabilidade. Era, na linguagem jurídica, uma doação pura e simples. Mas havia também o meu apartamento do Ipiranga. E havia a questão da proposta que Camila havia feito sobre o imóvel do Ipiranga, que, segundo Hélio, configurava a tentativa de induzimento à transferência de patrimônio com benefício de terceiro. Havia também a questão do crédito com garantia do imóvel do Tatuapé, que dependia de assinatura, e que Camila havia mencionado de forma vaga, como se eu já tivesse concordado com algo que eu nunca havia concordado. Hélio me olhou por cima dos óculos. Você ainda tem poderes. O apartamento do Tatuapé é dela, sim. Mas o que você vai fazer com o que ainda é seu é inteiramente sua escolha. E tem coisas que ela não sabe que você sabe. Comecei a entender o que ele estava dizendo. Naquelas semanas, aconteceu o episódio que precipitou tudo. Era um sábado de março, ensolarado, com aquele calor úmido de São Paulo que cola a roupa no corpo. Fui visitar Camila no apartamento do Tatuapé porque ela havia me ligado dizendo que estava com saudade, palavra que soou estranha por ter ficado ausente por tanto tempo. Levei pão de queijo que havia feito de manhã, ainda quente enrolado em papel alumínio. Ela me recebeu na porta com aquele sorriso que as filhas usam quando estão na companhia dos maridos e precisam ser gentis sem ser íntimas. Renato estava na sala, numa das cadeiras do sofá bege que eles haviam comprado depois do casamento, vendo um programa de culinária na televisão. Me cumprimentou sem tirar os olhos da tela. Sentei na cadeira de madeira ao lado da janela, aquela que ficava junto ao parapeito onde a pomba pousava, e tomei café com Camila enquanto ela me contava sobre um jantar na casa dos sogros, na semana anterior, onde a Berenice havia preparado uma peixada com frutos do mar que, segundo Camila, era a melhor coisa que ela havia comido na vida. A Berenice cozinha muito bem, disse Camila. Ela sempre tem tudo organizado, a casa dela é impecável, ela sabe receber, e ela nunca fica pedindo atenção. Aquela última frase foi dita com leveza. Leveza cirúrgica. Renato girou levemente a cabeça para o lado com um sorriso que não era para mim. Queria que você fosse como minha sogra. O café esfriou na xícara, a pomba pousou no parapeito. Renato riu. E eu fingi que não escutei. Fiquei mais 40 minutos. Conversei sobre o tempo, sobre um livro que eu estava lendo, sobre uma aluna minha que havia passado na faculdade de jornalismo. Me despedi com um beijo no rosto da Camila e um aceno de cabeça para Renato que ele retribuiu sem tirar os olhos do celular. Desci as escadas do edifício das Palmeiras com calma, como sempre descia, segurando o corrimão de ferro pintado de branco com a mão direita. Na Rua dos Jacarandás, parei um segundo. A luz da tarde batia oblíqua sobre as flores roxas que caíam das árvores e formavam tapete na calçada. Respirei fundo. Havia na tarde um cheiro de terra molhada que sempre me lembrava a quintalzinho da minha mãe no Cambuci, onde ela estendia roupas e cantarolava um samba antigo do Cartola. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Hélio. Pode marcar para segunda-feira. Estou pronta. No domingo, fui até o cartório na Avenida Paulista com todos os documentos que o Hélio havia pedido. Na segunda-feira, às 9 da manhã, estava no escritório dele, numa sala de paredes revestidas de madeira clara e prateleiras de processos encadernados em cor vinho, com uma vista para o viaduto do chá
lá embaixo, onde os pombos circulavam como se fossem dono do mundo. Hélio estava com o paletó cinza chumbo e os óculos desta vez no nariz. Passamos 4 horas trabalhando. Hélio explicou cada etapa com a paciência de quem ensina, que é a paciência de quem respeita. Havia uma série de movimentos possíveis. O primeiro deles dependia de uma decisão que era apenas minha. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho, eu disse. O apartamento do Tatuapé estava registrado em nome de Camila. Isso era fato. Mas havia algo que nem Camila nem Renato haviam verificado, porque nunca haviam precisado, porque nunca haviam imaginado que eu pudesse agir. O apartamento havia sido comprado por mim em 1997, antes do casamento de Camila com Renato em 2010. Isso significava que o imóvel era bem particular de Camila, não bem do casal, segundo o regime de comunhão parcial de bens que eles haviam escolhido. Isso também significava que Camila podia vender sem precisar da assinatura de Renato. O que eu havia descoberto, através do Hélio que havia solicitado uma certidão, era que Camila havia assinado um contrato de promessa de hipoteca sobre o imóvel como garantia para aquele crédito que Renato queria usar para a reforma. Havia assinado sem me dizer. E o crédito, segundo o contrato que Hélio havia obtido por vias legais, havia sido aprovado e o dinheiro já havia entrado numa conta conjunta do casal 6 semanas antes. R$ 42.300, para a reforma de um imóvel que havia sido doado por mim. Fiquei sentada na cadeira do escritório do Hélio com esse dado durante cerca de 30 segundos, que pareceram mais longos do que eram. Então eles usaram o apartamento que eu dei como garantia para pegar dinheiro emprestado, eu disse. Hélio inclinou levemente a cabeça. Sem o seu conhecimento, e sem que a reforma tenha sido iniciada ou o dinheiro destinado para esse fim. Para onde foi o dinheiro? Perguntei. Ele abriu uma pasta. Há 3 meses, Renato registrou a abertura de uma empresa de consultoria em vendas. Capital social de R$ 35 mil. Fiquei muito quieta. A vista lá embaixo continuava com os pombos e o viaduto e a cidade que não parava. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Hélio fechou a pasta com cuidado. Tempo suficiente. O plano que desenvolvemos ao longo das semanas seguintes era elegante na sua simplicidade. Não havia nada de ilegal. Não havia nada de vingativo no sentido mesquinho. Era apenas o exercício de um direito que eu sempre havia tido e que havia dormido na gaveta por amor demais e descuido demais. O apartamento do Tatuapé estava em nome de Camila. Isso era intransferível. Mas havia algo que Camila e Renato não sabiam. Havia uma cláusula no registro original da escritura de doação, cláusula que havia sido incluída pelo tabelião em 1997, por sugestão de um colega de Hélio que havia orientado a transação na época, uma cláusula pequena e específica que estabelecia que o imóvel não poderia ser dado em garantia de terceiros sem consentimento expresso da doadora. Uma cláusula que Camila nunca havia lido com atenção. Uma cláusula que o banco que havia aprovado o crédito deveria ter verificado, mas não verificou com o devido cuidado. Uma cláusula que tornava a hipoteca passível de anulação. Hélio havia enviado uma notificação extrajudicial ao banco. O processo estava em andamento, mas havia mais. Havia o meu apartamento do Ipiranga, que era inteiramente meu, sem discussão. E havia uma oportunidade de negócio que o próprio Hélio havia me apresentado. Um incorporador do Morumbi que estava procurando um imóvel exatamente nas características do Tatuapé para um projeto de desenvolvimento. Estava disposto a pagar R$ 340 mil. Pela avaliação de mercado, o apartamento valia R$ 295 mil. Era uma proposta acima do valor. Mas o apartamento era de Camila, não meu. Eu não podia vendê-lo. Podia fazer outra coisa. Hélio havia identificado que Camila, inadvertidamente ou por orientação de Renato, havia usado o apartamento como garantia de um crédito em violação da cláusula da escritura. Isso lhe conferia a mim, como doadora, um direito de ação revocatória da doação. Era um caminho jurídico raro, mas existente. Em casos onde a doação foi feita com cláusula específica violada, o doador pode requerer a reversão. Você quer revogar a doação? Hélio perguntou, me olhando por cima dos óculos com aquele cuidado de quem sabe que a pergunta tem peso de tonelada. Fiquei em silêncio por uns instantes.
Pensei em Camila com 11 anos, correndo pela casa com os cabelos soltos, gritando mãe com aquela alegria que não cabia no peito. Pensei no dia em que lhe dei a chave do apartamento. Pensei em tudo que havia construído para que ela tivesse o que eu não havia tido. Quero que ela entenda, eu disse. Não quero destruir. Quero que ela veja. Hélio assentiu com a sabedoria de quem já viu esse tipo de dor dezenas de vezes. Então vamos fazer assim, ele disse. Foram 3 semanas de movimentação jurídica que Camila e Renato não sabiam que estava acontecendo. Hélio entrou com o pedido de revisão da hipoteca junto ao banco, baseado na violação da cláusula. O banco, percebendo o risco de ter aprovado uma garantia sem verificar adequadamente as restrições do imóvel, ficou nervoso. O crédito foi colocado em revisão. Renato começou a receber notificações que ele não esperava. Paralelamente, Hélio iniciou o processo extrajudicial de notificação de revogação da doação. Não era ainda uma ação judicial. Era uma notificação formal, enviada por cartório, comunicando Camila da existência da cláusula e da violação, e da intenção da doadora de exercer seu direito caso a situação não fosse resolvida. E então houve uma conversa. Era uma terça-feira de abril, com chuva fina sobre o Ipiranga, quando Camila chegou ao meu apartamento às 11 da manhã sem avisar. Nunca havia feito isso antes. Estava com os olhos vermelhos e o cabelo preso descuidado, usando uma blusa cinza que eu não havia visto nela antes, expressão de quem passou a noite acordada. Toquei a campainha. Abri a porta, ela entrou e ficou em pé no corredor por 1 segundo antes de começar a chorar. Mãe, ela disse, o que está acontecendo? Fiz café. Sentamos à mesa da cozinha, aquela mesa de fórmica branca que eu havia comprado na liquidação do Americanas 10 anos atrás e que estava coberta com uma toalhinha de crochê que a minha mãe havia feito antes de morrer. A chuva batia na janela e cheirava a terra e folha molhada. Contei tudo. Contei com cuidado, sem raiva, sem dramatismo, com a voz de professora que eu sempre tive, a voz de quem acredita que a clareza é um ato de respeito. Contei sobre a hipoteca. Contei sobre o dinheiro que havia ido para a empresa de Renato. Contei sobre a cláusula da escritura. Contei sobre o Hélio. Contei sobre tudo. Camila ficou me ouvindo com as mãos em volta da xícara de café, os olhos indo e voltando, processando coisas que ela parecia não acreditar completamente, mas que, na parte mais honesta dela, reconhecia como verdade. Porque quando a gente sabe, mesmo quando não quer saber. Ele disse que era para a reforma, ela disse, muito baixinho. Eu sei o que ele disse, respondi. Mas você viu algum azulejo ser trocado? Ela ficou em silêncio. E a Berenice? Eu perguntei com cuidado. Ela sabia? Camila baixou a cabeça. A Berenice sugeriu o crédito. Disse que era uma solução inteligente para modernizar o imóvel e valorizar o patrimônio. Patrimônio. Palavra interessante para um bem que não era deles. Perguntei a ela uma coisa direta. Você disse que queria que eu fosse como a sua sogra. O que você quis dizer com isso? Ela levantou os olhos. Tinha vergonha neles, uma vergonha de cor escura que vai fundo. Mãe, eu disse sem pensar. Ela disse. Eu sei que disse sem pensar. Mas o que saiu da boca foi o que estava na cabeça, Camila. E eu preciso que você entenda que o que estava na cabeça chegou lá de algum lugar. A chuva continuou. O café esfriou de novo, e nós duas ficamos ali sentadas, mãe e filha, com toda a distância e todo o amor, e toda a dor ocupando o espaço entre a mesa de fórmica e a janela molhada. Ela perguntou o que ia acontecer agora. Eu disse que dependia. Dependia de uma conversa honesta com o Renato. Dependia do dinheiro ser devolvido. Dependia de algumas coisas sendo colocadas no lugar certo. E o apartamento? Ela perguntou. Eu a olhei por um longo tempo. O apartamento é teu, Camila. Sempre foi. Eu te dei porque te amei. Mas o amor não é impotente. O amor também tem espinha dorsal. Ela chorou de novo. Eu não chorei. Eu havia chorado tudo o que tinha para chorar nas semanas anteriores, sozinha na varanda do Ipiranga, com as begônias e o vento do leste. Agora era hora de outra coisa. Os dias seguintes foram intensos. Renato, confrontado por Camila, primeiro negou, depois diminuiu. Disse que o dinheiro ia voltar. Disse que era temporário.
Disse que Camila estava exagerando, que eu estava exagerando, que advogado era coisa de família brigada e que a família não estava brigada. Disse a palavra família com uma ênfase de quem usa a palavra como escudo. Mas Camila, desta vez, não recuou. Havia alguma coisa que havia mudado nela naquela manhã chuvosa de terça-feira na minha cozinha, alguma coisa sólida que havia se instalado onde antes havia apenas a voz dele. Hélio encaminhou uma proposta formal. Os R$ 42.300 deviam ser devolvidos. A hipoteca deveria ser cancelada com quitação do valor junto ao banco. Em troca, a notificação de revogação da doação seria arquivada. O prazo era de 21 dias. Renato ligou para mim uma única vez durante esse período. Às 22 horas de uma quinta-feira, com aquela voz de gerente de vendas que ele havia treinado durante anos. A voz de quem sabe que está perdendo, mas ainda tenta fechar o negócio. Dona Marisa, ele disse, a gente pode conversar sobre isso como adultos, sem precisar de advogado. Eu tenho a empresa indo bem. Em 6 meses eu te devolvo tudo com juros. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse com cuidado. Renato, quando você precisou de garantia para sua empresa, você usou o bem que eu dei para minha filha com amor. Não me pediu. Não me consultou. Então agora quem vai conversar com você é o Hélio. Boa noite. Desliguei. Dei uma volta na sala. Botei a chaleira para esquentar. Preparei um chá de erva cidreira que cheirava a infância e a quintal, e a minha mãe estendendo roupas num varal. Fiquei em pé na janela, olhando para a rua do Ipiranga. Eram 22 dias depois da primeira notificação, quando o pagamento chegou. Hélio me ligou às 14h37 de um dia de quinta-feira para me dizer que a transferência havia sido confirmada. R$ 42.300, mais os honorários legais que Renato havia sido obrigado a assumir no acordo. A hipoteca foi cancelada. A cláusula da escritura voltou a ter plena vigência. O apartamento do Tatuapé, livre de qualquer ônus, estava de volta à situação original. Mas não era apenas isso. Porque durante o processo, Hélio havia descoberto algo que nem eu havia pedido para ele procurar. Havia uma conta em nome de Renato numa fintech, aberta 5 meses antes do crédito hipotecário, onde R$ 21.000 haviam sido depositados. A origem dos R$ 21.000 era uma transferência feita a partir de uma conta que Camila havia aberto sozinha, sem o conhecimento do marido, 6 meses antes disso. Era dinheiro que ela havia recebido como herança de uma tia de Mogi das Cruzes, que havia morrido. Dinheiro que Renato havia, de alguma forma que Hélio ainda estava mapeando, convencido Camila a transferir para ele como capital de investimento da empresa. Camila não sabia que Hélio sabia disso. Quando ele me contou, fiz uma escolha. Liguei para ela no domingo à tarde. Ela atendeu com aquela voz de sempre. Aquela voz que ainda carregava as marcas de uma filha, tentando ser adulta do jeito certo. Eu disse que havia algo que ela precisava verificar. Que procurasse no aplicativo do banco um extrato de 6 meses atrás. Que somasse o que havia saído. Ficou silenciosa por uns 3 minutos. Ouvi ela respirando. Depois ouvi uma coisa baixinha, que não era uma palavra, era apenas um som. O som de quando alguma coisa interna desmorona. Mãe, ela disse. Eu sei, eu disse. Você sabia, ela disse. Soube faz pouco. Quis que você visse sozinha. Houve uma pausa longa. Depois ela disse uma coisa que ficou guardada num lugar sagrado da minha memória, ao lado da cena do apartamento que eu lhe dei, ao lado dela com 11 anos gritando meu nome pela casa, com aquela alegria que não cabia. Ela disse, com a voz de alguém que finalmente chegou num lugar muito simples e muito verdadeiro. Mãe, eu me perdi. Eu sei, eu disse. A gente se acha de volta. O que aconteceu depois teve a velocidade das coisas que já estavam no lugar certo, esperando serem iniciadas. Camila procurou uma advogada especializada em direito de família para entender sua situação em relação ao casamento. Eu não fiz pressão em nenhuma direção. Era a vida dela. Era o casamento dela. Era o coração dela. Só fiz uma coisa: garantir que ela soubesse toda a verdade antes de qualquer decisão. A verdade, quando chegou completa, foi considerável. Hélio havia continuado investigando, porque é do feitio dele e porque eu havia pedido que não parasse enquanto não houvesse clareza.
Descobrimos que Renato havia usado o apartamento do Tatuapé como garantia não apenas para o crédito que conhecíamos. Havia um segundo empréstimo, menor, de R$ 14.000, feito através de uma cooperativa de crédito em Guarulhos, onde ele trabalhava. Esse segundo empréstimo havia sido contraído usando documentação do imóvel que Renato havia obtido de forma irregular, porque o imóvel não estava disponível como garantia sem minha autorização, conforme a cláusula da escritura. O que significava que havia uso fraudulento de documento imobiliário. Não era uma questão apenas civil. Havia ali possibilidade de enquadramento criminal. Hélio foi cauteloso. Não foi agressivo. Apresentou tudo para Camila e para a advogada dela. A decisão de dar seguimento criminal era da Camila. Ela demorou 4 dias para decidir. Naqueles 4 dias, havia uma vez, num café no Tatuapé, a 6 quadras do edifício das Palmeiras. Ela chegou 10 minutos depois de mim, com aquele cabelo que ela havia cortado curto semanas antes, uma mudança física que eu havia notado como o tipo de coisa que se faz quando se está reconstruindo algo. Pediu um cappuccino e ficou com as mãos em volta do copo. Me olhou. Disse que estava dormindo mal. Que Renato havia saído de casa por conta própria depois que a advogada dela havia entrado em contato com a advogada dele. Que a casa estava estranha e quieta e que às vezes ela andava pelos cômodos e não sabia o que fazer com o silêncio. Perguntei como ela estava de verdade. Ela pensou um segundo. Disse que estava assustada, mas que o medo era diferente do que costumava ser. Antes, o medo era de perder alguma coisa. Agora, o medo era de não saber ainda o que queria encontrar. Disse que achava isso muito honesto. Ela sorriu pela primeira vez naquela conversa. Um sorriso pequeno, mas genuíno, do tipo que a Camila, de 11 anos, sorria quando descobria alguma coisa nova no mundo. Em relação à decisão, ela disse no final: "Estou indo em frente." Contudo, assentiu. Paguei o café. O processo foi aberto 3 semanas depois. Renato foi notificado. A empresa de consultoria, que tinha 3 meses de existência e 2 contratos assinados, foi colocada sob investigação. A Berenice, quando soube, ligou para Camila num tom que Camila descreveu para mim como bastante diferente do mel que ela costumava usar. Houve palavras entre elas. A relação com a sogra, que havia sido o modelo apresentado para mim como ideal, revelou-se um conjunto de conveniências que se desfez com a mesma rapidez com que se desfazem as conveniências, quando o benefício para. Soube de fonte confiável que a Berenice, quando entendeu que o processo poderia alcançar o dinheiro que ela havia investido na empresa do filho, providenciou um advogado para si mesma, de forma separada dos advogados do Renato. Essa movimentação, segundo Hélio, dizia muito sobre quem a Berenice era quando a situação ficava difícil. Não era a mãe que ficava ao lado do filho. Era a sócia que protegia o investimento. Camila ficou em silêncio quando contei isso. Disse apenas que fazia sentido. Disse que havia percebido essa diferença entre nós duas ao longo dos anos de casamento, mas havia chamado aquilo pelo nome errado. Havia chamado de estilo diferente de amar. Agora via que era simplesmente transação versus doação. A palavra doação ficou entre nós como uma pedra pequena e transparente que a gente pode segurar na mão e ver a luz atravessando. Renato pediu acordo. A advogada de Camila negou o primeiro pedido. Negou o segundo. Aceitou o terceiro, que incluía restituição total de todos os valores, pagamento de danos morais a Camila e uma declaração formal reconhecendo os atos. Foram 8 meses do sábado de março, do café esfriado e da pomba no parapeito, e da frase que minha filha disse sem pensar, até a assinatura do acordo. 8 meses que parecem uma vida inteira vista de dentro e um piscar de olhos vista de fora. No dia da assinatura, Camila me mandou uma foto do documento assinado com uma única palavra na mensagem: feito. Fiquei olhando para essa palavra por um longo tempo. Feito. Tão pequena para tudo que representava. Coloquei o celular na mesa, fui até a varanda, olhei para a rua do Ipiranga pela última vez, porque havia tomado a decisão de vender o apartamento e havia feito o anúncio naquela semana. O corretor havia agendado a primeira visita para o dia seguinte. Respirei o ar da tarde que cheirava a gasolina e folha e pão das 5 horas. Aquele pão que a padaria da esquina colocava para assar nesse horário,
Um cheiro que eu havia associado por anos com o fim do dia e a ideia de lar. Ia sentir falta daquele cheiro. Mas os cheiros novos também chegam. No dia em que o acordo foi assinado, Camila me ligou às 16h45. Estava no estacionamento do fórum, ainda sentada no carro, com a voz de quem acabou de sair da água depois de nadar muito. Disse mãe. Eu disse, estou aqui. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Então disse, obrigada. Não pelo dinheiro, eu sabia. Não pelo processo. Pelo fato de eu ter ficado. De ter agido. De não ter ficado quieta. De não ter fingido que não escutei, além daquele primeiro momento. O apartamento do Tatuapé ficou com Camila. Ela vendeu no final por R$320 mil, 6 meses depois do acordo. Comprou um apartamento menor no Belém, de 60 metros quadrados, com varanda e vista para o parque. Disse que queria começar com o que era dela, apenas dela. Quitou uma dívida e ficou com capital de reserva. Começou terapia com uma psicóloga no Jardim Anália Franco, toda quarta-feira às 18 horas, e voltou a fazer o curso de gastronomia que havia abandonado no primeiro ano do casamento porque Renato havia dito que era besteira. Renato, soube pelos canais que ficam ativos mesmo quando não queremos, foi demitido da distribuidora de Guarulhos num processo que tinha relação tangencial com os eventos. A empresa de consultoria fechou. Ele voltou para a casa da Berenice em Moema. Não sei mais do que isso, e não preciso saber mais do que isso. Eu fui morar num apartamento novo. Não novo de recém-construído, novo para mim. Era um apartamento na Vila Mariana, de 55 metros quadrados, no 5º andar de um prédio de fachada azul petróleo com portão eletrônico e uma área de lazer pequena, mas com jardim. Tinha luz boa na sala, entrada de manhã pela janela da cozinha e de tarde pela janela do quarto. O cheiro do bairro era de padaria e de árvores, os flamboyants que floresciam no mês de outubro com aquela cor alaranjada que parece que a rua está em chamas. Vendi o apartamento do Ipiranga por R$218 mil. Usei parte para comprar o da Vila Mariana à vista. Guardei o restante numa aplicação que Hélio indicou, conservadora, segura, que rende o suficiente para eu ter o que preciso sem precisar depender de ninguém. Hélio. Devo dizer mais sobre o Hélio, porque ele merece ser dito. Éramos amigos de décadas. Ele havia se divorciado há 7 anos de uma mulher com quem havia sido infeliz e resignado ao mesmo tempo, que é uma combinação que corrói por dentro. Era viúvo recente de uma relação de namoro que havia durado 2 anos e acabado por cansaço mútuo. Quando começamos a trabalhar juntos nessa história, ele me ligava com frequência, não sempre por questões jurídicas. Às vezes me ligava para saber se eu havia jantado. Uma vez me mandou uma mensagem às 23 horas, dizendo que havia assistido ao filme A Vida é Bela de Novo, e que havia pensado em mim na cena final. Respondi que havia pensado nele na mesma cena. Ficamos os dois em silêncio por alguns dias depois disso. O tipo de silêncio que não é ausência, é presença que ainda não sabe o nome que tem. Num sábado de setembro, ele me convidou para jantar num restaurante português na Muca. Fui de blusa coral e brincos da minha mãe. Pedimos bacalhau e vinho verde. Ficamos 3 horas à mesa conversando sobre tudo. Sobre o cambuci, sobre a Dona Nair e os pastéis, sobre os livros que estávamos lendo, sobre o medo que às vezes aparecia nos sonhos. Na saída, na calçada com aquele cheiro de frita e noite de sábado, ele pegou minha mão. Não disse nada. Eu também não disse nada. Caminhamos até o carro assim. Não preciso nomear o que é isso para que você entenda o que é isso. Algumas coisas têm a forma antes de ter o nome. Hoje tenho 68 anos. É uma manhã de quarta-feira e chove levemente sobre a Vila Mariana, a chuva fina que não atrapalha, apenas sussurra. Estou sentada na varanda do meu apartamento com o café da manhã, que hoje foi feito com aquele grão especial que o Hélio trouxe de Minas da última vez que foi visitar um primo em Poços de Caldas. Cheira diferente do café comum. Tem um fundo de caramelo e terra seca que aquece alguma coisa no peito antes mesmo de chegar à boca. Hoje tenho 68 anos. É uma manhã de quarta-feira e chove levemente sobre a Vila Mariana. A chuva fina que não atrapalha, apenas sussurra. Estou sentada na varanda do meu apartamento com o café da manhã.
que hoje foi feito com aquele grão especial que o Hélio trouxe de Minas da última vez que foi visitar um primo em Poços de Caldas. Cheira diferente do café comum, tem um fundo de caramelo e terra seca que aquece alguma coisa no peito antes mesmo de chegar à boca. Camila me visitou na semana passada, numa tarde de quinta-feira que havia sido planejada apenas 2 dias antes e que aconteceu porque ela quis, não porque havia sentido que precisava. Essa diferença parece pequena, mas é enorme. Quando ela chega porque quer, o abraço é diferente. É mais largo. Os ombros relaxam de um jeito que não conseguem quando a visita é obrigação. Ela trouxe um pote de geleia de figo que havia feito em casa, a primeira vez que tentava a receita. Ficou boa, não ficou perfeita. Havia um fundo levemente ácido que ela disse que precisava ajustar. Comi com pão sueco na mesa da varanda e disse que estava ótima. Ela riu e disse que eu era suspeita para avaliar as criações dela. Tenho 68 anos e a minha filha está rindo de novo na minha mesa, e isso vale mais do que qualquer geleia perfeita do mundo. Conversamos sobre o Fábio. Ela disse que ele havia ido com ela visitar a terapeuta uma vez, não porque a psicóloga havia pedido, mas porque ele havia perguntado se ela queria companhia e ela havia dito sim. Disse que a psicóloga havia gostado dele. Disse que ela havia gostado de vê-lo ali, de perceber que a presença dele naquele espaço não era estranha, era confortável. São os detalhes que revelam o caráter, dizia minha mãe. É possível que minha mãe tivesse razão em muita coisa que eu demorei para entender. Camila virá almoçar aqui domingo. Está namorando um homem chamado Fábio, professor de biologia numa escola estadual de Heliópolis. Homem de voz calma e olhos atentos que escuta as pessoas quando elas falam, o que é mais raro do que parece. Ela chegará com um bolo que está aprendendo a fazer no curso de gastronomia. Limão com gengibre. A última tentativa ficou boa. A anterior havia ficado um pouco densa no meio, mas a casca estava perfeita. É assim que a gente aprende. Tentando, ajustando, não desistindo. O Hélio virá também. Trará vinho e o seu bigode aparado e os óculos que nunca estão no lugar certo, e aquela presença que eu aprendi a reconhecer como algo que faz bem. Vamos almoçar os 4 na mesa que cabe 6, com as janelas abertas para o cheiro dos flamboyantes, que estão perto de florescer de novo. Quando olho para a trajetória que me trouxe até aqui, vejo uma linha que não é reta, porque linhas retas são para mapas e não para vidas. Vejo curvas e quedas, e desvios e trechos escuros que eu atravessei sem saber o que havia do outro lado. Vejo os 42 anos de escola, de giz e caderno e voz que ensina. Vejo o Nelson indo embora e os 3 dias chorando e o 4º dia levantando. Vejo a chave do apartamento do Tatuapé brilhando na palma da mão da Camila de 23 anos. Vejo o café esfriando na xícara no sábado de março, enquanto uma frase pousava no ar como se fosse leve. Nenhuma dessas coisas foi inútil. Nem o amor, nem a dor, nem o silêncio que escolhi por um instante antes de decidir que o silêncio tinha prazo. Aprendi que dar é diferente de se entregar, que amar com dignidade é diferente de amar com rendição, que respeitar a si mesmo não é egoísmo, é a condição mínima para que qualquer outro respeito seja possível. Aprendi que a redenção existe, que é possível, que minha filha a encontrou com esforço genuíno e que isso importa mais do que qualquer punição que eu poderia ter desejado nos meses de raiva. Aprendi que a Berenice e o Renato são o que são por razões que não preciso compreender para seguir em frente. Aprendi que é possível construir algo novo aos 67 anos, que o começo não tem prazo de validade, que a primavera aparece para as árvores todos os anos sem perguntar quantos invernos elas já viveram. Aprendi, acima de tudo, que eu já havia ensinado minha filha o que era preciso saber. Só precisava que ela voltasse a lembrar. A chuva parou lá fora. Lá na rua, um homem caminha com um guarda-chuva fechado debaixo do braço, olhando para cima como quem verifica se vale a pena abrir ou guardar. O céu está abrindo em 2 tons, cinza e azul. A luz do meio da manhã entrando pelas fendas como se tivesse pressa. Bebo o último gole do café de Poços de Caldas. Fico de pé. A varanda tem 2 vasos de begônia que eu trouxe do Ipiranga
e que sobreviveram à mudança com a mesma teimosia com que as coisas vivas sobrevivem quando têm raiz suficiente. Passo a mão nas folhas. Estão boas. Tem coisas que a gente não volta atrás para mudar. O que foi dado, foi dado. O que foi vivido, foi vivido. Mas o que ainda está por vir é uma porta aberta e a escolha de entrar por ela de pé, com os ombros para trás e os olhos limpos. Aquela frase do sábado de março ainda existe na memória. Queria que você fosse como minha sogra. Existe com toda a dor que teve, mas hoje ela não tem mais o poder de me curvar. Hoje, ela é apenas uma frase que serviu de gatilho para uma versão de mim, que estava esperando o momento certo de aparecer. A Berenice é a Berenice. Eu sou a Marisa Conceição Teixeira, filha de lavadeira e consertador de sapatos, professora de português por 4 décadas. Mulher que juntou dinheiro tijolo a tijolo para dar à filha o que a filha precisava. Mulher que ficou quieta um momento e depois agiu. Mulher que não precisou gritar para ser ouvida. Mulher que não precisou se vingar para ter justiça. Mulher que sabe que o amor de verdade não pede que você se apague para brilhar. Se essa história tocou seu coração, se você se reconheceu em algum momento dessa jornada, seja na posição da mãe que aguenta mais do que deveria, seja na posição da filha que um dia acordou e viu onde havia chegado, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Me conta o que você está sentindo, porque essa troca importa. E se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para defender sua própria dignidade, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as histórias que vêm por aí, porque aqui a gente não conta histórias por contar. A gente conta histórias que ensinam, que acolhem, que lembram você de quem você é quando o mundo parece querer que você esqueça. Um abraço forte de mim para você. E lembra, você é mais forte do que imagina. Mais inteiro do que a dor fez você acreditar. E mais merecedor de amor verdadeiro do que qualquer dia aceitou receber.